Verdade, com certeza. E você está falando, né? Está comentando a respeito disso e me veio à mente, além do que no release o pessoal da assessoria de imprensa, aliás, quero agradecer muito ao pessoal da assessoria de imprensa. E aí eles comentaram que você se inspirou em obras como Exterminador do Futuro e Alien. Aí duas perguntas em uma, né? Como fazer para você criar só referências e não cair em uma cópia? E existem outras referências que o leitor pode encontrar. Aí, uma delas talvez seja oh, meu Deus, o livro. Tava na minha. Eu vou lembrar o nome do livro. Vou lembrar o nome do livro, mas, por favor, responda essa aí que eu vou lembrar o nome. Eram os deuses astronautas. Então, eu além de escritor, eu comecei com a poesia, né? E eu tive banda também, fui compositor. Então, eu tinha um problema sério, porque quando a gente montou banda, por exemplo, eu não conseguia. Eu tinha uma dificuldade imensa de fazer cover, de tocar música dos outros. Eu consegui um parceiro, amigo meu, né, que tocou comigo, até mandar um abraço para ele, o Leone, e ele tocou baixo comigo na banda e ele compõe muitas músicas comigo, e a gente fazia as nossas próprias músicas, a gente tinha essa coragem, né? As pessoas até falavam, nossa, pelo menos vocês, assim, têm coragem de escrever as próprias músicas, não estão nem aí para agradar, porque eles falam, você começa com cover, você começa tocando cover, e aí atrai as pessoas, depois você mostra, a gente não estava nem aí para isso, a gente é jovem, né, pra caramba. Então, eu acho que isso aí responde um pouco, porque eu não queria copiar, eu queria criar algo meu. Mesmo Tá. assim, as pessoas me perguntam, né? Mas no que você se influenciou? Aí eu ficava pensando, nossa, mas o que eu me influenciei? Eu tive uma bagagem de situações ali que me moveram tanto que os assuntos ali estão misturados, né? Por causa dessa bagagem toda. Mas aí eu quis criar uma própria história. Tanto que as referências da história, por exemplo, vou dizer que a maior referência de localidade é aqui o estado que eu vivo. Eu cito os locais, então isso é um diferencial muito grande. Não tem como falar que é uma cópia, isso aí parece que eu vi em algum lugar, mas algumas teorias ali, quando eu escrevi o livro foi 2013, 2014. Então, assim, essas teorias eram um pouco acessadas ainda, né? Algumas teorias ali, por exemplo, quando eu cito Atlântida, né? Que algumas teorias acreditavam ser uma cidade perdida, que ficava no Oceano Atlântico. E eu imaginei, e se a Atlântida fosse uma nave, né? Uma grande nave que decolou e parte da cidade ruiu. Então era mais ou menos isso aí. Eu quis criar algo assim em cima daquilo que eu tinha lido, mas tinha vivenciado, mas algo específico e próprio, né? Até os próprios personagens, né, que eu selecionei, né, tem momentos no livro que realmente eles interagem com pessoas é, da favela, tipo traficantes, né? E aí eu coloco as gírias que são faladas, né? E os apelidos. E aí não tinha nada. Isso é o interessante, porque não tinha mais nada. Não tinha para quem vender droga, não tinha mais para quem receber. Então estava tudo perdido. E aí a única coisa que tinha é que essas pessoas tinham que se unir para se sobreviver naquilo ali, porque estava um caos e tinha seres ali de outras dimensões ali querendo exterminar com todo mundo. Então, ou a gente se une para poder sobreviver em prol de uma causa, ou a gente. Então, isso me lembra muito especificamente as tragédias que a gente viu acontecendo, que foi muito triste, né? Igual, por exemplo, o que aconteceu no Sul, É. as enchentes. Aqui no meu estado já aconteceu muito dessas situações. Então, o que acontece? A gente pensa justamente nessa união das pessoas, nessa colaboração mútua que acontece, né, depois das tragédias, doações, as pessoas se comprometem. Então, tem essas situações ali no livro que mostra que, apesar das dificuldades e apesar de diferenças de classes sociais ali, as pessoas podem sim se unir
em prol de um objetivo. E é interessante, Léo, você comentar a respeito de que você mudou a história pensando no local onde você vive, enfim, porque eu acho que dá mais essa regionalidade que, em muitos casos, talvez muitos autores e tal, eu vejo acontecer, e assim, não é nem ruim nem bom, mas no sentido de que você pode também utilizar as coisas que você viveu, os locais que você viveu, para somar a obra, né? E não precisa você, por exemplo, pensar coisas. Eu sou muito fã de cinema e de livros norte-americanos, assim, mas eu acho que você trazer essa regionalidade, putz, isso é muito legal, né? Eu gosto muito, porque, tipo assim, a gente sempre assim, foi muito zoado no Espírito Santo, assim, a galera falava assim, o Espírito Santo só serve para separar o Rio da Bahia, era muita brincadeira, mas assim, aqui tem muito lugar, assim, lugares fantásticos, belas paisagens, lugares assim, aqui, por exemplo, é tudo muito perto, sabe, as montanhas, você está trabalhando na cidade aqui, eu quero passar um final de semana nas montanhas, 40 minutos você está lá, entendeu? Não é aquela extensão territorial grande, é pequeno. Sim. As pessoas aqui são mais reservadas, porém, tem eu vi que teve um crescimento agora, recentemente, na questão do turismo aí, aqui no Espírito Santo, que eu acho muito legal, isso muito válido. E eu acho assim que a minha obra, de um certo modo, também contribui para isso, né? Rebuscar essa regionalidade da questão da história do Estado, né? É, aqui no, eu até cito muitos índios aqui que viveram aqui, que eram chamados de botocudos, eram índios assim, muito violentos. E eu cito isso na história porque eu acho que é muito legal essa fusão da história, né? Teve os portugueses que invadiram, e esses índios eram índios assim muito bravos, eles não deixavam ninguém chegar perto. Então foi muito difícil colonizar aqui também, né? Acho que é por isso que a gente brinca falando que o capixaba também é um pouco difícil. Mas não, é brincadeira. Eu falo assim, brincadeira, porque o pessoal aqui é muito gente boa também, muito receptivo. E é isso, eu também quis agregar isso, porque eu gosto daqui, que tem uma qualidade de vida muito legal, assim. Eu admiro muito o meu estado, é um lugar lindo, assim, maravilhoso de se viver, pessoas maravilhosas, e eu quis trazer um pouquinho desse calor, assim, mostrar um pouco para as pessoas, né, aí de outros estados, para conhecer um Ah, pouquinho também da minha região aqui. sem dúvida. Eu pretendo ir aí um dia, viu? Poxa, vai Conhecer ser a muito bem região. recebido. Legal, com certeza. E quem são suas grandes inspirações na literatura, seja nacional ou internacional? Bom, eu gosto muito do Edgar Allan Poe, né? Legal. Eu li muitos contos dele, Ele é as ótimo. poesias, o poema O Corvo me impressionou muito. Lord Byron, né? Que ele foi o criador do gênero byronismo, né? Do byroniano, que influenciou toda essa gama de poetas. No Brasil, Álvares de Azevedo, para mim, foi uma escola, né? Eu gosto muito do conto Macário, Noite na Taverna, que eu achava muito legal ali para quem leu ali o Noite na Taverna, tem um personagem lá que ele estava tomando uns vinhos na taverna, de repente aparece um estranho, aí quem é esse estranho? Ele vai ver o diabo, aí o diabo leva ele para poder curtir a noite. Então tem toda essa estranheza, eu achava impressionante de uma história tão impactante ser escrito há muito tempo atrás, ó, século 1800 e alguma coisa, e tipo assim, ali era bem mais difícil, né? Como que eles tinham essa coragem? Eu acho bacana essa coragem de ousar, né? De alguns escritores. Internacional, eu gosto muito do Stephen King, né? Li muitas histórias dele, o Iluminado, né? Agora, até recentemente, eu comprei um que eu vi o filme, mas não tinha lido o livro, que é o Doutor Sono, que é a continuação do Iluminado. E aí é um outro autor que eu gosto bastante, né, de literatura de terror, que eu li bastante, li muitos livros dele, né? Então ele é uma referência para mim também. E é referência também no sentido de criação, né?
De criação, Rapaz, exatamente. ele escreve muito, né? Escreve bastante, né? Eu tenho um livro dele chamado Sob a Redoma, que é quase 1000 páginas. Eu li o livro todo, assim, direto, assim, tipo, demorei uns 2 meses por aí para ler o livro. Eu tenho a coleção da Torre Negra também, e putz, eu acho que é o sexto livro, que é um calhamaço também. São 7 Ah, livros, né, da Torre Negra. sim, são 7 livros, a Torre Negra, inclusive até tem o filme, né? Fizeram o filme bem Ah, resumido, mesmo. não tem aquela emoção, né, que tem ali. Realmente ele foi muito genial ele ter misturado aquela questão da ficção, né, com um ambiente meio faroeste ali. Faroeste. Ele diz que é E, meio que um Senhor dos Anéis dele, né? O épico dele, né? O grande épico dele. Né? tem bastante relação mesmo ali, né? Se você vê essa questão da própria torre ali, do mago, É. né? Então tem toda essa referência, acho bacana mesmo, né? Aí, ó, influência do universo Tolkien. É outro também que eu li bastante, né? Eu gosto também dessa questão da fantasia, né? De filmes, assistir os filmes também, li o livro, eu tinha o livro, inclusive o livro do Senhor dos Anéis, ele reunido num só livro, que era Ah, grandão, era tipo uma Bíblia. Eu lembro que eu emprestei o livro e nunca mais voltou para mim. putz, sério? Aí agora eu tenho que ver se eu consigo de novo aí as obras aí, né? Eu achava muito interessante, eu sempre quis saber sobre a história dos maiás lá, que eram os magos, né, que surgiam como seres celestiais ali. Então, essa questão da influência também dos seres celestiais que eu coloco ali no livro, que eles são chamados de alados, né, Uhum. porque eles realmente eram arcanjos, tinham asas, mas eles não eram vistos da forma que a gente via pelos estratianos. Estratianos é o a galera ali, né, os aliens ali que faz mais a jus à história, né, que impactam mais, participam mais. Tem outros aliens ali que eu cito, outras raças, né, tipo os Darvugelses ali, né, eles eram como se fossem os Greys, né, os pequenininhos que Ah, sim. ajudam os maiores, que são, no caso, os Stratianos. E aí os Stratianos, eles chamavam esses seres assim meio que zombando de alados, porque os alados eram mais poderosos que eles, mas meio que mandavam ali, faziam, eles que meio que comandaram essa experiência, permitiram essa experiência humana, que ali no livro eu cito essa questão, né, de eles terem feito experimentos com os primatas aqui para poder evoluir mais rápido para chegar na nossa raça. E depois vai chegando na questão, galgando a questão espiritual, abrir a glândula pineal, a força, e aí é muita coisa, né? Tipo, você abrir a glândula pineal, as pessoas vão ter mais conhecimento, vão criar bombas atômicas, como aconteceu, né? Que são pessoas que são diferentes ali. Então, é esse tipo de ser humano ali que é meio que um deles quer construir, né? E aí ver até onde vai chegar, até onde ele acredita, talvez, né? Talvez ele possa acreditar que algum dia esse próprio ser humano possa se tornar como um deles, né? Um Ah, Deus. tá.